Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Tá On. Infelizmente, dentro de campo, as coisas estão de mal a pior. É incrível como que a cada jogo o Vasco parece cada vez mais uma equipe sem um rumo, sem um legado. O trabalho sempre está começando do zero. Não temos a mínima ideia qual será a escalação que o Álvaro Pacheco vai utilizar no dia de amanhã. Vou tentar trazer para você aqui uma possível escalação, deixando claro que não é uma informação, é o que eu penso, é o que eu acho em relação à equipe que deve sair jogando amanhã contra o Cruzeiro. Incrível! 8 jogos até agora no campeonato, 6 derrotas. Já passou da hora do Vasco conseguir aí mais uma vitória para se distanciar da zona do rebaixamento. Depois da vinheta, eu volto com a prancheta na mão, tentando aí achar uma solução para essa equipe do Álvaro Pacheco. Se liga aí. Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link, você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal. Atenção, vascaínos! Então, torcedor vascaíno, o Vasco mais uma vez decepcionou contra a equipe do Palmeiras e acabou sendo derrotado aí pelo placar de 2-0. E olha que quem teve a oportunidade de assistir o jogo ou então assistir os melhores momentos, teve a noção que o 2-0 ficou muito barato. Mais uma vez, uma equipe que enfrenta o Vasco consegue empilhar finalizações. Olha, torcedor, pasme, na última quinta-feira, com 7, 8 minutos de jogo, a equipe do Palmeiras já tinha aí 5 finalizações contra o gol do Vasco. É inacreditável. O Vasco não chega a ficar nem 2 minutos no início do jogo sem que o Léo Jardim tivesse que fazer um milagre. E isso é recorrente não só no início do jogo, é recorrente durante o período inteiro da partida. Mais uma vez, o Vasco sofre quase 30 finalizações num jogo, como foi contra o rival, no vexame, como foi contra o Nova Iguaçu, lá atrás ainda, naquele 1-1, na primeira partida aí da semifinal do Campeonato Carioca. Ou seja, em 3 partidas consecutivas, o Vasco ofereceu quase 90 finalizações aos adversários. É algo que precisa ser corrigido. Não existe equipe no mundo hoje que possa jogar uma primeira divisão e que possa oferecer ao adversário tantas oportunidades de gol igual o Vasco vem oferecendo. E eu espero que o Álvaro Pacheco possa, sim, ter o entendimento que do jeito que está, não dá para ficar. E amanhã a equipe já exige aí algumas alterações para esse confronto contra a equipe do Cruzeiro. Eu penso o seguinte, torcedor, eu já não sou mais favorável à manutenção dos 3 zagueiros. Se o Álvaro, com a volta aí do João Vitor, optar por essa formação, eu vejo que no meio de campo do Vasco, o Hugo Moura vai precisar ser titular ao lado do Zé Gabriel. E eu não abro mão, se o Vasco jogar com 3 zagueiros, que lá na frente o Vasco tenha também 3 atacantes. Mais ou menos como foi a plataforma que o Vasco saiu jogando contra o Palmeiras. Só que o que precisa ser feito é melhorar essa postura e essa compactação. Porque eu já falei aqui mais de uma centena de vezes que não adianta a gente ficar enumerando o esquema tático se a equipe não está compactada. Você pode estar com 10 zagueiros e mesmo assim tomar gols de dentro da área.
basta com que esses zagueiros não consigam ter a ideia e o volume de marcação que uma partida de alto nível exige. Então, se for para a equipe do Vasco amanhã jogar novamente com 3 zagueiros, que esses 3 zagueiros sejam o João Vitor, o Maico por dentro, o Léo, os 2 laterais, o Piton e o Puma, Zé Gabriel e o Hugo Moura. E aqui, o Adson pelo lado direito, o David pelo lado esquerdo e o Verratti. Isso quando o Vasco tiver a posse da bola. Quando o Vasco estiver sem a posse da bola, que o Vasco possa descer o David aqui, principalmente o Adson, para que o adversário não possa trabalhar aqui nessa zona do campo e que fique protegido com o Verratti aqui na frente. Se for para mudar o esquema e jogar apenas com 2 zagueiros, eu faria novamente um tripé de volantes no meio de campo. Eu sacaria o Maico da equipe titular, jogaria com 3 jogadores no meio de campo e lá na frente eu continuaria aí com pelo menos 3 atacantes. David, Verratti e Adson. Lembrando sempre que com qualquer modelo de jogo, quem joga na beirada precisa descer. E esse entendimento está cada vez mais claro. Não dá para esses beiradas ficarem lá na frente sem ter essa ajuda e essa dobradinha. Por exemplo, o David ao Piton e aqui o Adson ajudando o Puma ou até mesmo o Paulo Henrique. Eu ainda prefiro o Puma pelo trato com a bola. Mas se o Paulo Henrique voltar à titularidade, eu confesso a vocês que para mim não é nenhum absurdo. Me parece que cada vez fica mais claro que o melhor é sempre aquele que não está jogando. Quando está jogando aí o Puma, a gente acha que o Paulo Henrique é melhor. Quando está jogando o Paulo Henrique, a gente tem o entendimento que o melhor é o Puma. Então, eu faria esse meio de campo com 3 volantes, com Hugo Moura, Zé Gabriel e olha, claro que ele não vai fazer isso porque ele nem relacionou. Se bem que o David ele também não relacionou e colocou de titular. Mas enfim, eu teria um meio de campo com Matheus Carvalho, Hugo Moura e Zé Gabriel. Eu acho que ficaria um meio de campo com bastante pegada para você poder liberar esses laterais aqui sem medo, para poder fazer essa dobradinha pelo lado e principalmente colocar a bola em condições para que o Verratti possa cabecear, que o Verratti possa disputar essa bola com os zagueiros adversários. É impressionante, nos últimos jogos, a incapacidade que o Vasco tem com que a bola chegue aqui no Piton ou então aqui no Puma, com a mínima condição para jogar essa bola na área, para que o Verratti possa disputar essa bola com o adversário e colocar essa bola aí para dentro do gol. Então, congestiona esse meio de campo, abre essas alas para Adson, para David, para Piton e para Puma, para que eles possam chegar numa determinada área e colocar essa bola na cabeça do Verratti. Fica claro que o Verratti se sente incomodado durante a partida, porque ele acaba recebendo 1, 2 bolas durante 90 minutos. Na última quinta-feira, ele recebeu 2 bolas em condição de marcar na cabeça. A primeira, o Everton fez um milagre. Na segunda, logo depois, o VAR acabou vendo uma falta do Verratti no defensor Murilo do Palmeiras e acabou anulando o gol. Ou seja, um aproveitamento absurdo. Então, será que não passa pela cabeça do Álvaro Pacheco que esses laterais precisam toda hora estar espetados lá na frente e que esse meio seja melhor povoado com jogadores de pegada? Chega de Sforza, pelo amor de Deus, que está até suspenso no jogo de amanhã. Chega de Galdames. Vamos colocar agora jogadores fisicamente que conseguem competir melhor para que a gente possa ter uma proteção melhor à zaga, liberando esses laterais aí e criar dificuldade aos meias do adversário. Eu falei aqui e volto a repetir, cada meia que joga contra o Vasco parece que é um meia da seleção da Eurocopa, de tão grande que é a fragilidade na frente da área. O Rafael Veiga, que não passa uma boa fase com a camisa do Palmeiras, na última quinta-feira teve inúmeras possibilidades de marcar gol. Por quê? Porque o Vasco na frente da área é um deserto. E mesmo assim, o individual acaba comprometendo muito
qualquer esquema e modelo de jogo que o Vasco tenha. Alguns jogadores caíram muito de produção. O Piton, na minha humilde opinião, foi responsável quase que direto pelo primeiro gol do Palmeiras na quinta-feira. Uma falta na beira do campo. Time que tem dificuldade para criar igual tem o Vasco, quando tem uma bola parada, precisa ter muito capricho, coisa que o Piton não está tendo. Ele cobra a falta errado, o zagueiro do Palmeiras rebate, a bola cai no pé do Léo, o Léo incrivelmente joga a bola para dentro da área, o Palmeiras retoma, faz o contra-ataque e acaba fazendo o primeiro gol. Por que que o Léo, sendo o nosso último homem, o zagueiro da sobra, não começou a construção da jogada com alguém e foi lá para trás para fazer a recomposição? Sabe, às vezes parece que os jogadores do Vasco também acabam desligando em alguns momentos e acabam oferecendo alguns contra-ataques de sub-17, sub-19. Por que que o Léo cruzou a bola para dentro da área? Para pensar, depois do Verratti, o melhor jogador para estar dentro da área, para tentar um cabeceio, é o Maicon. E ele estava lá, que era um rebote de bola parada, e claro que não ia ter qualidade no seu cruzamento, jogou a bola para dentro da área, o Palmeiras recupera a bola, sai no contra-ataque e acaba fazendo o gol do Vasco. Outra queixa do torcedor do Vasco, e eu concordo, é quanto à falta de competitividade do Léo em alguns lances. Principalmente com essa história de colocar a mão para trás. Pelo amor de Deus, se alguém que está vendo esse vídeo aqui for próximo ao Léo, dá esse toque para ele. Até parece algo assim, uma falta de humildade da minha parte, querer dar um toque para um jogador de futebol profissional. Não é. Será que o Léo não percebe que todas as vezes que ele vai disputar a bola, que ele insiste em colocar esse braço para trás, ele acaba perdendo o equilíbrio e facilmente é batido pelo adversário, ou até mesmo não consegue nem encostar no adversário? Porque quando você vai fazer uma marcação em alguém, você consegue abrir o braço para abrir o seu campo aqui e tentar, de alguma maneira, induzir o adversário. O Léo não. O Léo coloca o braço para trás e fica sem mobilidade, fica sem troca de direção rápida. Olha, e isso é um defeito que o Léo tem desde o ano passado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava presente no Couto Pereira. Quem não lembra do gol do Curitiba no final do primeiro tempo? Lá fora da área, o Léo foi fazer uma cobertura com os dois braços para trás, acabou deixando com que o cruzamento acontecesse. O jogador do Curitiba antecipou, acabou fazendo o gol. O gol do Marinho, há 2 semanas pela Copa do Brasil, lá vai o Léo de novo com os braços para trás. Então, assim, eu ainda vejo o Léo titular dessa equipe do Vasco. Eu não consigo formar uma dupla de zagueiros ou um trio de zagueiros que o Léo vá para a reserva, não consigo. Só que, assim, ele melhorando em alguns aspectos, ele vai continuar sendo titular. Então, para aquela galera que fala que o Léo é meu protegido, estou aqui há quase 3, 4 minutos apenas apontando defeitos do Léo. E quando ele joga mal, eu vou falar. E quando ele joga bem, eu vou falar também. Comigo não tem essa história. O futebol ele te dá a possibilidade de você se reinventar e melhorar o seu rendimento a cada 90 minutos. Então, assim, também não existe coletivo que vá dar jeito nessa equipe do Vasco se a gente individualmente falha tanto durante os jogos. Então já é uma prova de fogo para o Álvaro Pacheco amanhã. Pelo amor de Deus, Álvaro Pacheco, amanhã quando chegar essa escalação e eu estiver aqui no melhor pré-jogo do YouTube Vascaínos, eu não quero ver mais nome de Rossi, nome de Galdames, esses nomes aí chega, já não dá mais, o torcedor não aguenta mais. Está na hora de modificar essa equipe e deixar ela minimamente competitiva para a gente poder ter um final de semana de paz, porque o torcedor vascaíno não aguenta mais sofrer da maneira que vem sofrendo. Beleza, torcedor? Vou pedir um favor para você. Live Pix aí na tela, escaneie esse QR Code para a gente poder continuar trazendo melhor, estar sempre em cima do lanche. Do lanche não, já estou pensando em comida já sábado, perto do meio-dia, que a gente possa estar perto do lance para acompanhar para você como foi com o Marco Vasconcelos quinta-feira no Allianz Estádio do Palmeiras. Agora, na próxima quarta-feira, o Joel estará em Caxias do Sul, nesse Juventude Vasco. Enfim, a gente precisa muito do apoio de você, torcedor. Então, se você puder escanear aí o QR Code e fazer uma doação aí para o canal da Live Pix, pode ter certeza que o Faísca aqui agradece de coração. E se tem algo que não custa absolutamente nada, é você conseguir aí
dar o seu like, compartilhar nas suas redes sociais, que é sempre importante aqui para fortalecer o nosso trabalho. Eu volto agora, galera, amanhã, 17h30, no melhor pré-jogo do YouTube vascaíno. Quem sabe com o Álvaro Pacheco largando a mão de alguns jogadores e fazendo modificações na equipe que se fazem necessárias. Porque senão, Álvaro, daqui a pouco a diretoria vai alargar a mão da sua mão. E daí, quem paga o pato sempre é o treinador. A gente sabe como funciona a cultura do futebol brasileiro. Abraço, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol!